Sejam muito bem-vindos. Quero dizer que é com muita alegria e responsabilidade que nós realizamos esse trabalho para fortalecer a nossa profissão, a nossa atuação, os nossos colegas de profissão, nos dando então cada vez mais segurança e confiança na nossa prática clínica. Eu aproveito para agradecer a todos do Espaço Identidade, a todos do Movimento Val Psicólogo, os nossos colegas do Psicoclínica, nossos clientes, nossos colegas de profissão. Meu muito obrigada pelo apoio. E vamos então trabalhar o tema de hoje, que é a insegurança nos primeiros atendimentos, hein, gente? Para quem chegou agora, pode pegar papel e caneta, de repente pode aparecer algum insight, alguma observação que você não tinha visto ainda no caminho do exercício da nossa profissão. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, eu sou psicóloga, professora, palestrante, estudo diversos temas da psicologia há mais de 20 anos e nós estamos aqui para trazer conteúdos para além dos muros da faculdade. Estamos aqui então com conteúdos diários, todas as semanas, com esse objetivo de fortalecer a nossa profissão, a nossa prática clínica, a nossa rede de profissionais, porque nós não estamos sozinhos, tá, gente? É uma jornada aí. Desligar o telefone que aconteceu. Uma jornada dessa prática clínica que às vezes é tão solitária, mas nós estamos aqui para fortalecer a nossa prática clínica, para nos ajudar, para trocar experiências. E vocês fiquem à vontade para me mandar algum direct, uma pergunta ou uma sugestão de tema. Nós estamos aqui realizando esse trabalho para todos nós, né? Para vocês. Se você chegou agora, pegue seu papel e sua caneta e vamos trabalhar o tema de hoje sobre a insegurança do primeiro atendimento. Eu já quero fazer uma observação, né? Não é só sobre a insegurança nos primeiros atendimentos. Aqueles primeiros atendimentos que nós fizemos na faculdade, com aquele frio na barriga, né? Aquele sem saber o que fazer. E nem só aqueles primeiros atendimentos quando a gente se formou e fomos para a prática clínica e também nos sentimos muito sozinhos, né? E ainda um pouco confusos. Mas a gente está aqui falando também, eu queria que vocês ampliassem essa reflexão para aquele primeiro atendimento que todos nós, eu e vocês, que já atuamos na área, aqueles que têm pouquinhos pacientes ou que têm muitos pacientes, recebemos essas pessoas pela primeira vez, né? Então, que a gente possa ampliar esse tema, pensando nas nossas inseguranças ao realizar os primeiros atendimentos. Então, eu trouxe algumas perguntas que podem nos ajudar nessa reflexão. Bom, a primeira pergunta para nos ajudar a pensar um pouco melhor nesse tema é o que significa, o que é insegurança, né? Vamos começar por aí então. E aí eu trouxe um conceito aqui. A insegurança é um sentimento de mal-estar ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo, de se sentir vulnerável ou de alguma forma um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a nossa própria imagem ou o nosso ego. Vou repetir. A insegurança é um sentimento de mal-estar ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si, de se sentir vulnerável ou de alguma forma um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a nossa própria autoimagem ou o nosso ego. Então, olhando para isso um pouco mais de perto, tem um hábito, né, de pegar algumas palavras e a gente ir esmiuçando. Vamos esmiuçar um pouquinho mais para que a gente possa fazer essa autoavaliação. Eu sei que nós estamos numa rede aberta, de forma alguma eu quero que vocês se coloquem em uma situação de exposição, tá? Mas é necessário que, acompanhando essa live, a gente faça esse exercício, esse treino de reflexão. Então, vocês podem responder aí na casa de vocês, no consultório de vocês ou no trabalho de vocês, de uma forma bem honesta, bem verdadeira, um momento que é só seu, combinado? Então, se você me entendeu, me dá um joinha, escreve sim, escreve um ok, escreve aí, digita aí pra mim, gente, combinado. Onde está escrito assim, adicione um comentário, escreva assim, Cátia, entendi, né? É um momento de reflexão, mas eu preciso ser muito honesto comigo mesmo nesse momento. Vou responder para mim mesmo aqui, onde eu estou, não preciso, né, me expor na rede. Olhando para essa palavra insegurança,
respondam para si mesmos assim. Você sente algum mal-estar no exercício dessa profissão? Você se sente mal às vezes? Não, Kátia, às vezes eu atendo, eu me sinto mal. E observe se esse se sentir mal é algo que tem a ver com o paciente, ou tem a ver com você, ou tem a ver com aquilo que é trazido para o consultório. Não precisam me escrever, né, publicamente, mas aproveita para fazer essa avaliação. Eu me sinto mal no exercício dessa profissão? Você se sente nervoso, com medo? Às vezes sente até fisicamente um certo tremor, taquicardia, vontade de chorar, de sair correndo. Às vezes você tem vontade que o cliente desmarque. Você fica super feliz quando ele atrasa, que a sessão vai ser mais curtinha. Você fica sem graça de olhar ele nos olhos, de ouvir algumas particularidades, algumas intimidades, alguns temas que são às vezes mais difíceis para aquele paciente. Isso te deixa nervoso, nervosa. Isso talvez te gere um mal-estar. E a gente está aqui falando, né, gente, de uma sensação que muitas das vezes a gente tem vergonha de compartilhar. Ou porque a gente está começando, ou porque já é a nossa profissão, ou porque a gente espera que a gente mesmo já esteja preparado para não sentir isso, para não se sentir mais desconfortável, incomodado. Mas responda pelo menos para você. Eu sinto algum mal-estar no exercício da minha profissão? Ser psicólogo às vezes me incomoda. Ser psicólogo clínico me deixa num lugar muito desconfortável, arrasado. Eu tenho temor disso, dessa profissão, do exercício da profissão, dos temas que aparecem, de encarar o cliente, de olhar para ele, de ouvir aquilo que ele diz. Você se sente mal? É desconfortável para você escutar a dor do outro, o sofrimento do outro? Como que você fica no final do atendimento? Observa. Kátia, eu acho que não são todos os casos. De repente tem algum outro que esbarra em alguma necessidade minha, alguma situação que eu também já vivi. Mas eu acabo os dias de atendimento, eu começo a semana de trabalho, me sentindo como? Uma outra coisa que eu gostaria que a gente observasse hoje é em relação à sua imagem, à sua autoimagem. Qual a percepção que você tem de você? Por onde andas, né? A percepção, o olhar que você tem por você mesmo. Quais são os pensamentos que você tem sobre si? O que a sua voz interior anda dizendo sobre você? Quais são as palavras? Quais são os textos? Quais são as orientações? Quais são os puxões de orelha? Ou quais são as palavras de incentivo ou não incentivo? Qual percepção que você tem de você hoje? Quais pensamentos você tem sobre você? E o que a sua voz interior tem dito sobre você? Você, nesse momento da vida, você percebe que você ampliou o seu conhecimento sobre você? Possivelmente na formação, né? Aquela enxurrada de informações, um curso que mexe muito com a gente. A gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente, né? Para o outro de uma forma diferente. A gente começa a fazer estudos, compreendendo um pouco dos comportamentos, das emoções, das relações, da vida em sociedade. E talvez você começou o seu processo terapêutico. E hoje, nesse momento da sua vida, você considera que você se conhece? Você conhece os seus limites? Você conhece os seus potenciais? Você também se aplaude, se corrige, se incentiva, se prioriza? Como que você tem feito cuidado com você mesmo? Você tem se tratado com respeito, com cuidado, com amor? Como que tem sido a sua relação com você? Respondam aí para dentro. Só para eu entender se vocês estão aí, me manda assim: sim, tô aqui, tô vivo, tô compreendendo, tô aqui refletindo. Escreva aí para mim. Por algum motivo nessa vida,
Você se sente vulnerável ou está em alguma situação de vulnerabilidade, se sente desprotegido, sem apoio. Você sente que as suas necessidades mínimas não estão sendo atendidas. Você talvez está até em alguma situação de perigo, se sentindo atacado, perseguido. Talvez esteja em alguma situação de violência. Se sim, nesse momento assim, de uma forma muito respeitosa, eu vou te pedir para procurar ajuda. Não passe por isso sozinhos. Nós somos humanos, somos psicólogos e às vezes a gente tem muita vergonha de estar passando por alguma situação absurda e a gente fica em silêncio, escondendo essas situações dos nossos amigos ou de alguém que pode nos ajudar. Peçam ajuda. Quem está aí do outro lado, me manda um oi. Diga aí para mim se vocês estão aqui. Kátia, eu tô aqui. Bom, sobre se sentir incapaz. Se sentir despreparado, observe. Qual que foi a base da sua formação? Como que você fez a sua graduação? O que você já fez para reparar essas arestas ou está fazendo? O que você tem lido, estudado? Qual o tempo que você se dedica para ampliar o seu conhecimento? Qual é a sua forma de aprender? Você já parou para pensar nisso? Qual é a sua forma de aprender? Se você prefere ler, se você prefere ver vídeos, se você prefere escutar, se você precisa escrever, qual é a forma que combina com você, que é mais confortável para você? Você já parou para pensar que a forma mais confortável para você pode te ajudar a fluir mais nesse campo de aprofundamento? Outro ponto importante para a gente observar em relação à insegurança, em relação à instabilidade. Vamos pensar aqui juntos, né? Você de verdade leva o consultório a sério? Ou é um plano B? Você só está utilizando o consultório para fazer uma renda extra? Você às vezes nem mantém a sua agenda, uma hora você começa a atender, mas uma outra hora você fecha a sua agenda. Um período você atende, outro você desiste. E aí, por esses motivos, você não cobra um valor justo, você não segue o valor orientado pelo conselho, você talvez não se dá valor, não dá valor ao seu trabalho e acaba também atraindo pessoas que só te procuram por uma questão de preço, por uma questão do valor. E às vezes são pessoas, não necessariamente todas, né? Mas que às vezes não se conectaram com você, com o seu trabalho. E também elas acabam não se responsabilizando pelo acompanhamento, pela continuidade do tratamento. Olhando para essa palavra instabilidade. Observa como você tem lidado com a sua profissão, lidado com o consultório, com seus pacientes. Então eu vou repassar, né, sobre esses pontos importantes. Pensando na insegurança. A gente está aqui considerando que insegurança é um sentimento de mal-estar, ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção que a gente tem sobre a gente mesmo, ou da gente se sentir vulnerável, ou uma sensação de incapacidade e instabilidade que ameaça a nossa própria autoimagem. E nós passamos por essa sensação, às vezes, que pode nos afligir em relação a algum mal-estar no exercício da nossa profissão, algum medo, algum nervosismo, uma vontade de desmarcar com o paciente, de ficar sem graça, de atendê-lo, de ouvi-lo, de olhar nos olhos, de se sentir intimidado em relação a algum tema que ele traz, ou dificuldade de escutar a dor do outro, o sofrimento. Nós passamos por uma questão da nossa autoimagem, a percepção que a gente tem da gente, quais são os nossos pensamentos sobre nós, o que a nossa voz interior fala sobre nós mesmos. Se a gente, nesse momento da vida, ampliou o conhecimento sobre nós, dos nossos limites, dos nossos potenciais, se a gente se incentiva, se a gente se apoia, se a gente se cuida. E se nesse momento da vida a gente está passando por alguma situação de vulnerabilidade, de desamparo, de desproteção, de violência, de coação, se você não tem as suas necessidades atendidas nesse momento, se você está precisando de ajuda, então peça ajuda. Observe
se tem a ver com alguma situação de capacidade, de se sentir preparado, observando com honestidade como foi a sua formação, a que você se dedicou, o que você está fazendo para reparar essas arestas, qual é a sua forma de aprender, se você prefere leituras, vídeos, escuta, escritas, e se você encontra essa forma, fica mais fácil para você se aprofundar. E se você está levando a sua profissão e o seu consultório de uma forma muito instável. Ora você se dedica, ora não. Ora você abre sua agenda, ora não. Ora você desmarca por algum motivo desnecessário, você está colocando o consultório como um plano B, como uma renda extra, ou você não está levando ele tão a sério assim. E em nome disso você acaba não colocando um valor justo, você acaba diminuindo o valor do seu trabalho, do seu próprio valor profissional, né? E colocando valores às vezes muito abaixos, com pessoas que às vezes não conectam com o seu trabalho, não conectam com o tratamento, gerando assim essa insegurança também na atuação. E agora a gente vai falar um pouquinho, né? Por que esses pontos são importantes. Gente, porque o que acontece? Geralmente, então, para suprir uma insegurança nossa, né? A gente não consegue perceber, então, o que é uma insegurança nossa, o que é uma insegurança do exercício da profissão, o que é uma insegurança nossa, o que é um comportamento nosso em relação ao consultório, aos clientes. E aí eu vejo inúmeras pessoas, né? Que vão lá e recorrem a mais um programa de pós-graduação, mais um curso, mais supervisões tradicionais, compram livros que não leem, numa busca constante mesmo de se sentir mais seguro na realização dos atendimentos, né? E ainda assim não se sentem preparados, não se sentem seguros no exercício da profissão, porque tem algo que precisa ser resolvido, que não foi. E agora a gente vai para outra parte que tem a ver com o atendimento, né? Com o primeiro atendimento. Kátia, o que pode ser feito, né? Longe de receitas de bolo, tá, gente? A gente está aqui ampliando um pensamento, uma reflexão de algo que pode ser trabalhado. Então, eu tenho falado disso aqui e vou repetir, né? A gente precisa estar ali inteiro, no presente, compreendendo que aquela pessoa, que ela está buscando, às vezes nem ela sabe o que está buscando. Mas geralmente está relacionado a uma dor, um sofrimento, uma questão que ela não resolveu, uma dificuldade, que será apresentada para a gente através da fala. Então a gente precisa minimamente estar ali inteiro, no presente, escutando com atenção, se interessar por essa pessoa, se interessar por esse tema, se interessar por essas histórias, né? Se interessar por esse caso. A gente pode também, né, para dar segurança no primeiro atendimento, uma forma de diminuir a nossa segurança, de acordo com a abordagem que você escolheu, lançar a mão, né, da anamnese, do preenchimento dos formulários, da coleta de dados. E lembrando, né, gente, não faça disso o mais importante do que a pessoa que está lá na sua frente. Muito importante a gente lembrar disso, porque muitas das pessoas se escondem atrás da prancheta, né? Tá se sentindo tão inseguro, ainda está tão inseguro que fica recorrendo ao formulário para ocupar aquele espaço da sessão. Então, podem fazer, né, as anotações, devem fazer as anotações, principalmente seguindo as orientações da área que você escolheu. Mas lembre-se de priorizar aquela pessoa. Se precisar, divida o tempo da sessão. Primeiro preencha o formulário e depois comece a sessão. Ou mande o formulário antes para a pessoa preencher. A gente tem esse recurso, né? Hoje em dia é tão fácil, WhatsApp, e-mail, tão possível isso. Mas lembre-se, né? Às vezes aquela pessoa demorou dias, meses, anos para tomar aquela decisão. Ela chega naquela consulta e você está lá escondido atrás da prancheta, né? Para tampar uma insegurança sua. E 3, não se sinta na obrigação de saber todas as coisas, né, gente? Imagine que nesse momento inúmeros artigos estão sendo publicados, livros estão sendo lançados, pesquisas estão sendo feitas. O humano é muito amplo e complexo. Então, o nosso papel é nos manter em contínuo estudo, encontrar pessoas que vão pegar na nossa mão e nos ajudar a atravessar esse momento para que a gente se sinta mais seguro e confiante na nossa prática clínica. Então, por gentileza, né, não se sinta culpado nem na obrigação de não saber todas as coisas. Kátia, por que isso é importante, né? Porque a nossa profissão, gente, é de uma responsabilidade, é de uma seriedade o nosso trabalho. Ele está sendo cada vez mais solicitado, necessário, urgente, diante de dados tão alarmantes, tão preocupantes, tão tristes, de suicídios, depressão, ansiedade, fobias, diversos transtornos.
essa insegurança mesmo do viver, das violências, da desesperança, tantas outras questões. Então é tão importante que a gente, que é psicólogo, né, se sinta seguro, confiante, preparado para essa atuação, que a gente não recua diante dos atendimentos, diante dos casos, diante dos clientes, e que a gente possa lhe oferecer o melhor acolhimento que nós pudermos. Então, uma das coisas, né, que nós estamos fazendo aqui é trazer conteúdos diários para fortalecer a nossa rede, para fortalecer a nossa profissão, trazendo temas diversos, podendo parar um tempinho do nosso dia, aqui na hora do almoço, né, para olhar para como nós somos, como nós atuamos, o que está acontecendo com esse momento da minha vida profissional, podendo ser honestos nessa individualidade, de colocar o foninho, de estar assistindo aí no celular ou no computador e poder fazer essa autoavaliação e falar assim, meu Deus, né? Peraí, será que eu também sinto isso? Será que às vezes eu me sinto sozinho? Será que às vezes eu me sinto inseguro? Será que toda vez que tem um primeiro atendimento, eu ainda nem sei o que fazer? Ou eu já sei o que fazer, mas ainda eu não resolvi essa insegurança, esse medo que eu sinto? Então, a gente está aqui toda semana, né, todos os dias trazendo algum conteúdo para que você se sinta forte, para que você não se sinta sozinho, para que você aumente a sua confiança e segurança na realização do seu trabalho, do nosso trabalho, da nossa atuação, né? Que passa por mim também, né, gente? Quantas vezes eu também já me senti assim e às vezes me sinto. Então, para que a gente cuide da nossa profissão, para que a gente cuide da nossa prática, nós estamos aqui então fazendo essa reflexão como uma possibilidade de ampliar nosso repertório, nosso olhar, as nossas respostas diante de tantos desafios da vida, do viver e das pessoas, né, da humanidade. Então, se vocês quiserem, né, caminhe conosco, conte comigo, conte com a gente, conte com esse canal. Então, nós encerramos as lives da jornada, né, gente? As lives semanais, elas são mais curtinhas. Se você chegou depois, assista a gravação no início, faça os exercícios de reflexão em relação às inseguranças que nós sentimos no exercício da nossa profissão. Faça esse exercício com muita honestidade, olhando aí também para a sua vida, as suas dificuldades, as suas facilidades. Divulgue esse trabalho. Se tem algum colega seu de profissão que deseja atuar na área clínica, se tem algum colega seu de profissão que é da sua turma e não está sabendo desse trabalho, me ajude na divulgação. Um beijo no coração